Irmãos, é muito bom estar aqui, não é bom? Não é bom cantar, louvar ao Senhor? Sim ou não? Isso, é muito gostoso estar na igreja, né? É muito gostoso esse ambiente onde a gente comunga junto, pratica koinonia, a comunhão entre os irmãos. Isso é muito bom, isso é muito importante, isso é muito valioso na vida de todos nós. Mas eu quero dizer aos irmãos que há uma maneira mais sobressalente do que esse ambiente, irmãos. Há um momento mais sublime do que este. Vocês sabiam que é? Claro que é. É o momento de comunhão íntima, de intimidade com o Senhor no nosso dia a dia. É ali a sós, quando a gente ouve a voz do Senhor, quando a gente interage, quando a gente fala e Ele ouve, quando Ele se expressa de maneira distinta na nossa vida, sem a presença de ninguém, ou às vezes no meio de uma multidão. É o que eu chamo de vida relacional com Cristo Jesus. Salmo 24, tem um versículo que diz lá, 25, perdão. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais fará saber ou conhecer a sua aliança. O salvo, o crente em Cristo Jesus, ele desfruta de uma intimidade com Deus que ultrapassa os limites de um templo como este. E a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, irmãos, vai trazer à memória, ou vai trazer-nos a fazer uma reflexão sobre algumas atitudes nossas, que com o tempo nós fomos perdendo. E que hoje o Espírito do Senhor, falando aos nossos corações, Ele requer, Ele cobra de nós uma postura de restauração, ou de voltarmos para reaver o que nós temos perdido. Eu confesso aos irmãos que gosto muito do ambiente da igreja, como todos vocês, todos nós gostamos, né? Mas irmãos, tem muitos de nós que por um descuido deixou-se levar por uma vida religiosa que abarca somente o lugar de culto a Deus, esquecendo de uma postura contínua diante do Senhor no dia a dia. Costumo dizer, querida igreja, que isso aqui deve ser o resumo da vida que eu tive com o Senhor durante toda a semana. O que eu vivi com o Senhor de domingo até sexta-feira ao pôr do sol vai ser resumido no momento que eu estiver aqui diante de Deus com os meus irmãos. Aqui eu vou expressar a minha gratidão com as minhas ofertas, com o meu louvor, com o meu cântico, com o meu abraço, enfim, com tudo que o Senhor colocou no meu coração durante toda a semana. Enfim, lá atrás, no início da semana, até o término dela, eu tive uma comunhão contínua com o Senhor Jesus, que resultou num louvor bem específico, diante de Deus, com os meus irmãos, num lugar chamado templo, igreja, como nós costumamos fazer. Mas isso, irmãos, é algo que Deus está falando aos nossos corações nesses dias, porque alguns colocam a sua vida circunscrita, ou seja, apenas no ambiente como esse, o que nós chamamos ambiente religioso. Em outras palavras, algumas pessoas tornam a sua vida uma vida religiosa, e vida religiosa com vida de relação com o Senhor são coisas distintas, viu, igreja? Podemos ser religiosos sem ter comunhão com Jesus. Mas todas as vezes que temos comunhão com Jesus,
desfrutamos diante dele, em qualquer lugar, a expressão de gratidão. O louvor sai, irmãos, sem que ninguém mande fazer isso. É expressão voluntária que sai dos nossos lábios. E essa expressão voluntária, a palavra de Deus chama como adoração verdadeira. Os verdadeiros adoradores. Sabe como o Senhor extraiu essa palavra, em que contexto saiu essa expressão? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sabe de que contexto sai isso? De um diálogo de Jesus com uma mulher. A mulher, muito preocupada com o lugar geográfico do culto de adoração, como os hebreus, os israelitas se preocupavam com isso. Lugar geográfico de adoração. Senhor, dizem que é aqui no Monte Gerizim, outros que dizem que é lá no Monte Hebron. E tu que dizes, Senhor? E Jesus responde dizendo, nem lá e nem aqui. Ou seja, não está restrito, o lugar da adoração não está restrito a um lugar geográfico. Aonde estiver o verdadeiro crente, ali vai brotar o louvor a Deus, o reconhecimento de Deus, em qualquer lugar e em qualquer situação. Mas, irmãos, o Senhor nos traz a falar à igreja, despertar no meio da igreja, o dever que temos de cuidar da nossa vida, de maneira com que ela não se torne vida religiosa. Eu venho aqui hoje, aqui eu me expresso, aqui eu canto, aqui eu louvo, aqui eu dou oferta, e ao encerrar do culto ou da liturgia, tudo isso termina para dar lugar a uma vida secular, distanciada do Espírito de Deus. E Deus está cobrando isso da sua igreja, porque Ele quer ser glorificado lá onde você estiver. Em qualquer circunstância, ali haverá um verdadeiro adorador, para dizer a este mundo, aqui está a presença de Deus, aleluia, porque eu sou o portador do Espírito Santo de Deus. Então os irmãos estão compreendendo um pouquinho o que é vida religiosa, restrita a uma liturgia, e vida relacional com Cristo Jesus, que se dá no trabalho, na casa, com os vizinhos, andando, caminhando, nas piores circunstâncias, às vezes que se apresenta a nossa vida, às vezes na perda, o Senhor quer ser glorificado. É difícil, irmãos, mas quando o Espírito de Deus está em nós, não há de calar-nos. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Nós estamos e somos uma geração que estamos acostumados a ouvir um evangelho distorcionado da verdade. Aquela mulher ouvia, irmãos, dois grupos distintos. Um falava que os samaritanos tinham razão. E para entender a história, os samaritanos é o resumo das 10 tribos que se apartaram para o norte e colocaram o seu templo lá em Samaria. E falaram, irmãos contra irmãos, e falaram, não saiam daqui, não precisem ir a Jerusalém para adorar, vamos aqui fazer um templo neste monte. E por muitos anos eles ficaram lá. E as tribos foram se apartando das outras duas dos seus irmãos. Lá em Jerusalém tinha o templo, o famoso templo de Salomão. E lá as duas tribos, Judá e Benjamim, não se distanciaram daquele lugar e não se misturavam lá com os outros. Até que Jesus foi lá no meio conciliar, aleluia, e dizer àquela mulher, e aquela mulher representa a igreja. Mulher, não é aqui somente, mulher, não é ali, é em todo lugar, em toda circunstância. Eu busco o verdadeiro adorador. Às vezes, irmãos, o Senhor quer suscitar, quer tirar, quer extrair de você uma glorificação, não no momento em que tudo esteja bem,
Porque é um desafio, irmãos. Desafio que a igreja não está compreendendo. Viste lá o meu servo Jó? Viste lá o meu servo Jó? Claro. Olha a abastança que tem a vida dele. Casa, carro, comida, dinheiro, os bens. Olha lá a vida dele. Ok. Tira tudo isso. Tira tudo isso. Tira o bem, tira a saúde, tira o marido, tira a pessoa que mais ama. E tu verás que mesmo assim ele há de me glorificar. Será, irmãos, que Deus poderia fazer isso com a sua igreja nos dias atuais? Aleluia! Será que Deus poderia nos chamar e dizer: tem um desafio para você, igreja. Tirarei os teus bens, tirarei a tua saúde, tirarei esse templo bonito e maravilhoso que vens aos sábados. Tu me glorificarás? Continuarei a ser o teu Deus? Continuarei a merecer a tua glorificação e a tua atenção? Entende, irmãos? Porque às vezes passamos circunstâncias contrárias. Entende, igreja? Agora é a hora de glorificar ao Senhor e não de se calar. Há uma igreja, irmãos, que pula, que grita, que faz barulho. Mas tudo isso por causa da famigerada teologia da substituição. Ou melhor, perdão, teologia da prosperidade. Quanto mais próspero, eles pulam, gritam e glorificam. Tira-lhes a prosperidade. Esse é o resumo do livro de Jó. Pregador americano, norte-americano, chamado Benny Hinn, vocês já devem ter ouvido falar dele, já lido alguma coisa. Eu, quando estive em 2007 lá nos Estados Unidos, eu indo de Miami para Orlando, eu passei por um viaduto e avistei um templo muito grande, mas muito grande. De cima do viaduto não dava para perceber que era um templo, mas era uma cobertura assim gigantesca. Sem exagero, era mais ou menos o tamanho desse bairro todo aqui, a cobertura do lugar. E ao lado, um lugar assim de estacionamento de carro que estava lotado. Então eu perguntei para o irmão que estava do meu lado: isso aí é o que? É um lugar de show? O que é isso aí? Ele falou assim: não, isso aí é um templo do Benny Hinn. Era aproximadamente umas 10 mil pessoas naquele lugar e uns 20 mil carros estacionados, para os irmãos terem ideia do lugar que era o estacionamento. Esse pregador, ele é um dos ícones da teologia da prosperidade. Uma certa ocasião, ele foi convidado para pregar na África, num país africano, se não me falha a memória, no Quênia. E chegando lá, houve antes da chegada dele um chamado geral no país, naquele lugar, para que todos fossem ali ouvir a mensagem de Benny Hinn. E ele entrou. Eles prepararam um palco muito grande, assim, num lugar desacampado, num campo muito grande lá. Prepararam um palco. Ele chegou de helicóptero, pousou lá atrás desse palco, entrou. E ele não viu aí a multidão chegando. Ele ficou lá atrás preparando. E as pessoas que estavam com ele diziam: olha, Bernin, falta tanto tempo para você pregar e tal. E teve um momento que ele falou assim: não, eu quero ir lá para frente para ver o pessoal chegando. Quando ele saiu lá do camarim dele, que foi para frente, ele parou extasiado e ficou paralisado. O pessoal tocava ele e ficou assim, paralisado. Ele via aquela multidão de pessoas negras chegando ali, muitas delas sem roupa, inclusive algumas mulheres apenas com os colares apenas assim no corpo, sem nada, né? Alguns com uma tanguinha, muitos homens, muitas crianças, mas uma multidão de gente chegando. E ele parou para observar aquelas pessoas. Elas vinham chegando àquele lugar, todas elas, a maioria descalça, e
todas elas com um sorriso maravilhoso nos lábios, naquela expectativa de ir lá para ouvir a palavra de Deus. Ele parou e ficou ouvindo aquilo. O Espírito Santo de Deus, isso é narrado por ele mesmo. O Espírito Santo de Deus foi aos ouvidos dele e diz assim: pregue a prosperidade para esse povo, Benim, porque eles me servem desta maneira. Esse homem não teve o que pregar, calou-se diante de Deus. Porque ele estava acostumado a pregar e parar num púlpito, e ao lado do púlpito da sua igreja, milhares de carros dos mais famosos e mais caros lá nos Estados Unidos da América. E agora ele está num país da África, diante de um povo paupérrimo, sem nenhum bem material, mas ali com alegria no coração para receber a palavra de Deus. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em qualquer circunstância. Irmãos, essa parábola, ela faz parte de 3. O Senhor Jesus foi acusado de andar com pessoas ruins. Esse homem que se diz Messias, ou Mashiach, como diz lá no hebraico, ele é um homem que vive aí com pecadores, e Jesus ouviu isso. Olha com quem ele manda. Os malfeitores, os pecadores, os fariseus e os escribas estavam falando isso. E Deus, conhecendo o coração e a mente de cada um, leu esse pensamento deles. E ele parou e falou 3 parábolas para aquele grupo de pessoas que estavam ali com ele. A primeira parábola, ele fala da ovelha. Lembram a ovelha perdida? Eram 100 ovelhas. Lembram? Essa parábola diz que o pastor vai buscá-la. É uma ovelha que se perdeu e o pastor foi buscá-la. Ele fala uma segunda, dentro do mesmo conjunto, da dracma. A dracma perdida, a mulher que procura até encontrar. E uma terceira que fala do filho. O pai espera que ele retorne. Essas 3 parábolas juntas, irmãos, aos ouvidos dos judeus, soaram distinta como soa aos nossos ouvidos hoje. Porque Deus trata de algum assunto com eles que eles sabem muito bem do que Jesus está falando. E muitas das vezes hoje nós lemos, estudamos ou ouvimos esse texto da parábola sem entender muito. A gente pensa que é apenas um pecador que vem arrependido aos pés de Jesus. É também isto, mas muito mais do que isso, é do Filho de Deus que restaura a vida dele com o Pai Supremo. Não é tanto, irmãos, de um pecador, de alguém que não conhece Jesus e vem a ele. Não é nada muito disso não, que Jesus está falando. Essas parábolas tratam daquele que já conhece, saiu da casa do Pai, está na casa do Pai e necessita retornar para o Pai. Como é que é isso? Eu lembro de uma mensagem do pastor Alexandre Bulhon, pastor adventista, vocês devem ouvir também dele. Então a mensagem diz assim: perdidos dentro da igreja. E o tema que eu poderia dizer para a mensagem hoje é achados ou perdidos. É que eu vou falar um pouquinho agora. Ou a gente poderia também dizer assim: atitudes. Fala comigo, igreja, atitudes. Ah, eu não ouvi vocês, o que houve? Eu não tomei a quantidade de café que vocês tomaram ali fora e vocês não estão falando bem. Vamos lá. Ah, agora sim. Pareceu até Josué. Tocou a trombeta para o muro cair, né? Aí uma vez eu fui na igreja e falei: vamos tocar a trombeta aqui, irmãos? Irmão, não saiu nem a poeira do muro. Quanto mais caiu o muro. Eu falei: não, pera lá. Jesus, ele se dirige a um público muito específico, algumas vezes, para dar um recado que aqueles que têm ouvido percebem o que Deus quer falar. Por isso que muitas das vezes nas Escrituras está escrito assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
essa parábola, irmãos, é uma mensagem à igreja de Jesus Cristo nos dias atuais. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, toma 3 atitudes? Fala comigo, 3 atitudes. Fala para o irmão que está do lado, 3 atitudes. A mulher perdeu uma dracma. Que mulher é essa? No tempo de Jesus, e um pouquinho antes de Jesus, e já no tempo de Jesus, havia um costume entre os hebreus, ou os judeus, com relação ao casamento. Quando o homem queria desposar uma mulher, o pai, ou ele ou o pai, dava um dote para esta mulher, para essa donzela, para essa jovem. Esse dote geralmente era valioso. E era um costume no tempo de Jesus, de que as jovens que eram desposadas, desposar aí não é casamento ainda, é a promessa do casamento. É isso que nós hoje temos com Jesus, viu, irmãos? Ainda não entramos na boda. Os irmãos sabem disso. Amém? Nós estamos nos preparando para a boda, mas ainda não aconteceu. Aliás, falando em boda, eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Quem quer participar das bodas com Jesus? Levante as mãos. Pouca gente. Levanta a mão. Você está frito. Você ter levantado sua mão, está frito. Teu pastor. Eu já também uma vez levantei. Fica tranquilo. Nunca queira participar da boda, irmãos. Porque quem vai participar de uma boda de casamento é o quê? Convidado. Queira ser a noiva. Queira ser a noiva. Porque o convidado vai lá, assiste e depois faz o quê? Ele entra no aposento com o noivo? Ele só assiste e vai embora. Isso não acontece na igreja? Tem muita gente assim, irmãos. Vem assistir, assiste e vai embora. Não queira não. Você, não quero assistir a boda, não. Eu quero ser a noiva. Opa, aí está tudo bem. Corrige isso aí. Está corrigido? O pastor disse que não levanta a mão mais. Muito bem, irmãos. A mulher é a igreja de Jesus. E ela perde algo valioso. Como eu dizia, quando o noivo dá um dote, ele dá um presente. E naquela época de Jesus, era uma coisinha que se chamava guirlanda. É algo que colocava aqui assim na cabeça, como um diadema. E esse diadema poderia ter moedas de ouro ou de prata. O caso aqui, como fala dracma, é moedas de prata, porque a dracma é uma moeda de prata. Eu não sei se os irmãos sabem, a dracma é uma moeda que teve vigência até 1982. Os irmãos sabem disso? A Grécia manteve essa moeda até 1982. Mudou com o euro. E essa moeda, no tempo de Jesus, uma delas, dava para pagar o salário de um dia inteiro para um trabalhador. Então essa moeda tinha valor na época de Jesus. Então a menina, a moça, ela recebia como sinal de que ela estava comprometida uma guirlanda e colocava sobre a testa ou na cabeça todas as vezes que ia sair. Porque quando ela saía colocando aquelas moedas penduradas ali, ela estava emitindo um sinal de que ela já estava ela estava comprometida, ela precisava ser respeitada. E essa mulher, essa moça, essa donzela, que aqui está, diz a parábola, que perdeu uma delas. Por isso todo o desespero. Você imagina essa jovem donzela, prometida, sair à rua e encontrar com seu noivo, e a primeira coisa que o noivo percebe é que ela deixou perder uma, vai dizer, com quem que eu vou me casar? Está começando a dar sentido essa parábola, não está?
Sim ou não? Então, irmãos, ela entra em desespero. E ela toma 3 atitudes. E, querida igreja, a vida do verdadeiro crente é vida de atitude. E essas atitudes sempre apontam para uma restauração, para uma renovação, para uma busca de algo que está perdido. A igreja vive em busca de algo que é dela, que pertence a ela. Há coisas que nos pertencem. E sabe que, irmãos, muitas dessas coisas que nos pertencem, o mundo está desfrutando. Porque nós perdemos e o ímpio achou. Mas muito mais do que essa situação, é que essa moeda perdida é a perda da identidade de alguém que está separado, prometido para um Salvador. Porque Jesus, quando vier, Ele identificará a sua noiva. Há algo nessa noiva que Ele identificará. Vamos citar alguma coisa entre essas preciosidades que Jesus vai identificar na igreja? Vamos juntos? Vamos interagir aqui, irmãos. Eu uma vez escrevi a pedido da igreja em São Paulo, eu escrevi uma lição, não sei se os irmãos lembram, que falava sobre liturgia. Lembram? A Presbitério Geral nos solicitou, nós escrevemos aquela lição, eu me lembro de algumas coisas até hoje. Uma das coisas que eu aprendi para poder escrever aquela lição, sobre que falava, toda ela, a série falou sobre liturgia, foi exatamente isso aqui, ó, que nós estamos vendo na igreja hoje. Sabe o que é? Púlpito é clero, e a igreja. Essa coisa de clero, alto clero, né, pastor? E povo, isso vem de Roma, viu, irmãos? Isso vem de Roma. Isso não é bíblico. Aprenda, igreja, isso não é bíblico, isso não é de Deus. Jesus, quando ia ao templo ou a uma sinagoga, não havia lá, irmãos, um púlpito, uma distância, dizendo que os que estavam lá eram melhores do que esse. Não havia isso. Você pega o livro, você vai ver. No meio do povo, ele pega a Torá, o rolo, o livro de Isaías que chama, e ele leu. E ali se cumpriu acerca dele. É no meio. Ou seja, eram todos misturados. Eu não gosto muito desse negócio de ficar lá longe, não. Eu gosto de estar junto com os irmãos. E eu sei que o pastor Zezinho também não gosta disso, não. Ele sempre fala comigo. Ele sempre fala isso comigo, que ele chegou na igreja de Itu, e eu vi isso lá na igreja de Itu, viu, irmãos? Ele sabe que eu vou falar aqui. Dificilmente eu vi o pastor assim como está hoje aqui, ó. Ele fica assim, sentado com os irmãos. Ele gosta disso. O pregador vai lá, prega, e acabou o culto, acabou. Eu estou falando que eu sei disso. E eu também não sou muito a favor disso. Porque existem alguns costumes que nós fomos adaptando a nós, que se você for na Bíblia recorrer direitinho a história, você vai ver que não é costume do povo de Deus. Mas isso aí é um outro assunto, deixa para lá. E eu gosto de estar junto com os irmãos. Então Jesus, ele vem e diz à igreja, ele dá à sua igreja alguns sinais, e ele dá à sua igreja alguns valores, e esses valores é para identificá-la como a igreja de Cristo Jesus. Por exemplo, um dos valores que vocês conhecem muito bem, o azeite. Sim ou não? Vocês lembram da parábola? Ele veio, que hora que ele veio? Meia-noite lá na parábola. Não é isso? Estava todo mundo, às 10 estava dormindo. Sim ou não? Ou é só às 5? Quando estava dormindo? 5 ou 10? Não ouvi, agora algum falou assim. Quantos estavam dormindo? Caiu outra vez, se deu uma outra vez. Vai lá que você vai ver que as 10 estavam dormindo. A diferença é que 5 tinha azeite na botija e outras 5 não tinha. Mas as 10 estavam dormindo. E isso é verdade, porque quando Jesus voltar, a igreja vai estar assim. Se está escrito lá é porque vai acontecer, irmãos. E eu pergunto para os irmãos, a igreja está bem acordadinha ou está cochilando? Não precisa falar, que eu já vi pela expressão do rosto de vocês. Não precisa falar. Não é verdade? Cochilo está comendo solto.
Irmãos, o Espírito Santo de Deus é um sinal maravilhoso que identifica a igreja do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus. Porque veja só, irmãos, esta mulher, quando se deu conta de que havia perdido um bem importantíssimo, bem este, que identificava ela com o seu noivo, ela tomou 3 atitudes. Vamos lá, a primeira atitude, qual foi? Qual foi a primeira atitude, irmãos? Acendeu a luz. Diga comigo, acendeu a luz. Presta atenção, irmãos, preste atenção. Esta é uma igreja inteligentíssima. Eu sei que os irmãos são inteligentes. Eu sei disso. Estou falando por falar. Os irmãos são inteligentes. Por que são inteligentes? Porque o Espírito do Senhor está sobre você. Não existe crente burro, irmãos. Não existe crente idiota, não existe crente... Todos nós somos inteligentes, somos sábios porque estamos na presença de Deus. Preste bem atenção. Ela perdeu, não perdeu? Qual foi a primeira atitude dela? Fala comigo. Como foi? Fala alto, igreja. Se ela não tivesse perdido esta moeda, a casa dela continuaria? Não ouvi. Está entendendo a mensagem? Você entende o que Jesus está falando? Às vezes precisamos perder alguma coisa para nos dar conta que o nosso ambiente não está claro. Não há clareza possível no meu relacionamento com Deus. Por isso, às vezes, Deus providencia a perda de alguma coisa. E diz a Bíblia que ela foi lá, acendeu a luz. Esta mulher estava num lugar escuro. Mesmo ela, assinalada, presenteada, separada para uma finalidade santa, aonde ela estava? Num lugar que faltava luz. Ouça, igreja, o que o Senhor fala para você. Jesus diz assim, irmãos: eu sou a luz do mundo. A quem você está seguindo? Para quem você olha? Você é de Paulo, você é de Apolo, ou você é de Cristo Jesus? Só ele disse: eu sou a luz. Salmo 119, 105, como é que diz, irmãos? Salmo 119, 105, como é que diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Esta mulher estava afastada da palavra de Deus. Esta mulher lia muito, via muita coisa, mas a palavra de Deus não era o sinal claro na vida dela. Assim como muitas igrejas hoje estão afastadas da palavra de Deus. A geração de hoje é expert no dedinho. Sabe o que eu estou falando? Irmãos, eu paro para ver a minha neta teclando o celular que ela ganhou. É incrível a rapidez dos dedinhos daquela menina. É assim, ela com os dois, né? Faz assim, ó. Às vezes eu quero mandar um WhatsApp para a Glória. Aí eu falo assim, Rebeca, vem aqui. Escreve aqui pro vovô. Ela pega o celular com os 2 dedinhos. Fala aí, vô. Eu vou falando lá. Que isso? Quem é que ensinou isso? Irmãos, estamos embebecidos. E esta geração está embebecida por uma tecnologia muito fantástica. Mas cuidado, ela pode te afastar da palavra de Deus. 2 horas examinando o Facebook, 5 minutos para a palavra de Deus. A sua casa está às escuras. A sua casa não tem luz. A sua casa precisa da palavra de Deus. A sua vida está seca. Você está chorando porque você tem muito Facebook, tem muita televisão, tem muita informação, mas não tem a palavra do Senhor Jesus. E só se encontra o que se havia perdido quando a gente acende a luz, quando a gente tem a palavra de Deus. Não há possibilidade de ser diferente, igreja. Segunda atitude, com a luz acesa. Qual foi a segunda atitude, irmãos?
O que ela fez? Se ela não houvesse perdido a moeda, ela continuaria com a casa? Não ouvi. Ai, Senhor. Irmãos, vocês não sabem como o Senhor falou ao meu coração um dia que eu estava estudando essa passagem bíblica e pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos falasse por que Jesus falou essas coisas para a igreja. Porque o Senhor falou isso no meu coração que está falando para a igreja hoje. O Senhor trouxe a mim essa palavra que eu estou trazendo para a igreja querida hoje. Então, antes de falar para você, Deus falou para mim que a minha casa precisava ter mais luz, a minha casa precisava ser mais limpa, e essa casa que Jesus está falando é a minha vida, aleluia, é a sua vida. Não há possibilidade, irmãos, de termos uma vida real com Jesus, se essas coisas estiverem assim, meia claridade. E eu lembro na Argentina, quando eu estava lá como missionário, eu convidei um pastor para dar uma palestra para a igreja, para os jovens. Tinham aproximadamente lá uns 80, 90 jovens, fomos para um lugar, e ele passou o dia todo do sábado. Quando chegou a tardinha, começou a escurecer, era inverno, e lá no inverno, quando dá mais ou menos 4h30, 5 horas, já está escurecendo. E estávamos assim dentro de um lugar, começou a chover, e ele pediu que apagasse algumas luzes e deixasse aquela penumbra apenas naquele ambiente, para que ali pudesse ser feita uma oração e tal. E aquilo me trouxe uma reflexão. Por quê? Se a presença de Jesus clareia todas as coisas, eu preciso mais de luz. A luz, irmãos, é esclarecimento. A luz dissipa todas as trevas. Há coisas na nossa vida que eu não sei que existe, até o dia em que a palavra de Deus me confronta. Porque quando a palavra de Deus vem à minha vida e me confronta, faz uma confrontação entre o que eu sou, o que tenho, e a palavra de Deus, eu percebo que existe alguma coisa que precisa ser limpo, ser tirado. E Jesus diz assim no livro de João: vós estáis limpos pela minha palavra. João capítulo 3. É a palavra de Deus que limpa. Então aquela mulher, irmãos, com a moeda perdida, levou ela ao desespero, levou ela à perda, ao prejuízo, e ela tomou atitudes. Mas o gostoso é isso, é quando a igreja toma atitude, e não fica apenas na vida religiosa cotidiana, irmãos, ela toma atitude. O que eu preciso fazer na minha casa? O que eu preciso fazer na minha vida? No meu caso, o Senhor disse muitas coisas, irmãos, que me alertou para que a minha vida saísse da mesmice e eu pudesse ser um instrumento nas mãos dele, como você também é nessa igreja. Como falamos na lição, a começar pelo lar, pela casa, porque tudo é lá, irmãos. A restauração do verdadeiro crente começa lá, no lar, na casa. Se ali eu não consigo ser um bom marido, não conseguirei ser um bom crente na igreja. Se ali eu não consigo, irmãos, ser carinhoso com a minha esposa, como serei carinhoso com as ovelhas do Senhor Jesus? Se ali eu não consigo, irmãos, ter um bom diálogo com meus filhos ou filhas, como terei com a igreja de Cristo Jesus? Se no meu lar eu não sei respeitar os limites impostos pelos pais e pela situação da vida, como respeitarei os limites dados pelo Senhor Jesus Cristo? É no lar que se desenvolve o caráter cristão. É na casa, é ali no dia a dia, querida igreja. Essa mulher percebeu que a casa tinha sujeira. Então, irmãos, eu glorifico a Deus pela perda desta moeda. Você entendeu? Os que têm ouvidos ouçam.
Eu glorifico ao Senhor Jesus a perda da moeda, porque senão ela seria uma mulher religiosa, ostentando algo na cabeça, dizendo que é prometida, colocando nome inclusive. Aliás, permita em nome de Jesus. Isso sou eu, é como diz Paulo. Já leu algumas cartas de Paulo que diz assim: agora quem escreve sou eu, agora quem fala sou eu. Paulo fala isso, né? Alguns conselhos dizem assim: digo eu, não o Senhor. Eu vou fazer a mesma coisa que no púlpito. Digo eu, não o Senhor. Eu abomino esse negócio, irmãos, que andam por aí. Eu sou o adventista da promessa. E coloca o logo aqui. Pum! Isso não é sinal de salvação, igreja. Muitos assembleístas, adventistas, católicos, batistas, vão tudo para o inferno. Eles e suas denominações. Jesus não vem buscar, irmão, logotipo nem marca religiosa. São os verdadeiros adoradores. Essa ideia é uma ideia marqueteira que entrou dentro da igreja, porque há uma juventude, há uma geração que gosta disso, mas não é o que nós gostamos que temos que fazer, é o gosto do Senhor Jesus Cristo, é a vontade dele. Então, querida igreja, eu glorifico ao Senhor. Nessa parábola eu lia, não entendia, mas o Senhor me trouxe uma luz e glória a Deus, Senhor. Porque quando eu tive aquela perda, e eu começo a enumerar, o Odilon começa às vezes a enumerar as minhas perdas diante de Deus, né? Hoje eu faço isso, irmãos. Eu faço assim, puxa, aquela época eu perdi tal coisa. Aí eu paro, leio isso aqui de glória ao Senhor. E aí eu leio lá na palavra de Deus, no Salmo 119, Davi, em 3 versos diferentes, 67, 69, e me parece que 73, depois os irmãos veem isso aí, ele diz assim: foi-me bom ter sido afligido, porque agora conheço a tua lei. Olha o que Davi fala: foi bom para mim ter sido afligido. É o caso da mulher. Foi bom ter perdido esta moeda, porque depois da perda eu empreendi 3 atitudes que me levou à restauração, que me levou a fazer uma festa, a glorificar a Deus com ânimo de festividade. Amém, igreja? Aí ela começou a limpar a casa. Agora ela já está, presta atenção, com a casa bem clara, ela está com a casa limpa, e ela agora começa a fazer o quê? O que precisava ser feito. Agora sim, com casa clara e limpa, você pode procurar o que perdeu, porque você vai achar. Mas sem essas 2 coisas anteriores, você vai continuar procurando, vai cansar-se, vai se frustrar. E eu vejo a igreja com muita gente frustrada por causa de consagrações, frustrada por causa de cargos que assumiram ou deixaram de assumir. Eu vejo a igreja assim, irmãos, às vezes. Eu vejo crentes atrás de cargos e não de posicionamento com Deus. Eu vejo crentes, irmãos, que se frustram porque não estão ali ou ali ou ali. Ali são posicionamentos que lhes dão destaque, status. Crente não pode buscar status nem destaque. Crente verdadeiro é servo, é doulos. Assim como eu vos fiz, façais vós também. E aí eu vejo, irmãos, muita gente frustrada na igreja, e Jesus quer tirar essa frustração. Você, com cargo ou sem cargo, com consagração ou sem consagração, você é uma preciosidade nas mãos do Senhor Jesus. Você é o objeto do amor de Deus. Esqueça teu cargo, esqueça sua posição dentro da igreja. Se você prega, não prega, se canta, se não canta, se vai na frente, se não vai, esqueça isso, irmãos. Porque às vezes o Senhor olha e vê assim, ó, tá vendo aquela irmãzinha lá atrás? Olhem para trás. Não olha não, gente, eu estou brincando. Tá vendo aquela irmãzinha lá? Que você não dá nada por ela? Tá vendo? Tá vendo aquela irmãzinha que vem assim, se arrastando para vir na igreja?
A oferta dela tem um peso tremendo diante de Deus. Ela não vem cantar, ela não vem declamar poesia, ela não vem pregar, ela não vem, nem aparece aqui, irmãos. Alguns nem lembram da fisionomia dela se encontrar lá no ônibus aí na cidade. Mas ela tem um valor para Deus tremendo. São os verdadeiros adoradores que Deus está restaurando no seu templo, na sua igreja, porque os tempos estão mudando, igreja querida. As profecias estão se cumprindo. A mudança está brusca e rápida no nosso meio. E Deus está fazendo uma separação entre os que servem a Ele e os que não servem. Casa limpa, casa clara as luzes. Agora a mulher faz uma coisa que está lá em Deuteronômio capítulo 28. Se ouvirdes, escuta isso, igreja, se ouvirdes atentamente. Uma coisa é ouvir a palavra de Deus, outra coisa é ouvir atentamente. Sabe o que é ouvir atentamente? É você ler Salmo 23, que já leu 2 milhões de vezes, e descobrir algo novo nesse salmo. É você ler o Salmo 91, cuja página está amarela, e ali extrair algo poderoso, novo, fresco de Deus para a tua vida. Aleluia! É dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não porque isso já está colado no céu da boca, mas porque você vive isso. E todos vocês estão cansados de ouvir essa passagem, ou essa orientação, ou seja, que diz esse conto que fala do pastor, né? E da pessoa que estava lá num concurso de poesia e subiu lá um declamador bonito e foi falar o Salmo 23. E falou com aquelas expressões que eles aprendem, né? O Senhor é o meu pastor. E declamou na poesia mais linda que ele fez do Salmo 91, uma poesia poética. Ele foi poético naquele momento. Quando ele terminou, a plateia sentada bateu palma. Oh, nossa, que lindo! E o velhinho sentado lá na frente, lá, fez assim com o dedo para quem estava dirigindo: deixa eu falar esse salmo? Você pode deixar eu falar? Eu quero falar esse salmo, mas isso aqui é um concurso. Eu não... insistiu, disse: tá bom, vem aqui. Ó, gente, o senhorzinho aqui quer falar o salmo. Vem aqui. Pegou ele, botou lá, tremendo a mãozinha dele. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deita-me faz em verdes campos. De repente aquele silêncio. Quando ele falou a última palavra, ninguém aplaudiu. Sabe por quê? Porque estava todo mundo chorando. Sabe qual era a diferença, né? O que declamou a poesia conhecia o salmo do pastor. O senhorzinho conhecia o pastor do salmo. Tinha intimidade com o Senhor. Então você pode, irmãos, pegar a palavra de Deus e resgatar nela algo tremendo e profundo que o Senhor quer falar com você. Lá na sua casa, Mateus 6:6, entra no teu aposento, feche a porta e em segredo ali o Senhor vai falar com você. Deus está querendo restaurar isso no meio do seu povo. Sabe como se consegue achar uma moeda perdida? E essa moeda, irmãos, eu quero que o Espírito Santo de Deus fale para você, porque eu não vou falar, mas o Espírito Santo de Deus vai falar para você, porque você sabe o que está perdido na sua vida. Você sabe, mulher, você sabe, homem, você sabe, pai, você sabe, marido, você sabe, esposa, você sabe, filho, que há uma moeda perdida nesse relacionamento seu com seus pais, nesse relacionamento com seus filhos, com a sua esposa, com a sua igreja e com o seu Deus. Você sabe que Deus está falando com você. Você conhece a voz de Deus. E Deus está falando: você precisa achar isso que está perdido. Porque enquanto você não achar, você está perdendo o sinal da minha messianidade. Porque eu não sou apenas Senhor, eu sou o Salvador.
Igreja, e ela buscou diligentemente, atentamente, ou seja, minuciosamente houve uma busca. Não é essa busca que a gente faz estudando lição para sábado, não, igreja. É debruçando na palavra do Senhor, é jejuando, é dizendo: Senhor, eu quero saber o que está escrito por trás dessa letra. Eu li e não entendi, mas o teu Espírito vai me revelar. Aleluia! E o Senhor te revela, e muitas das vezes pela madrugada, aleluia, muitas das vezes em choro, em lágrima, ali o Senhor se apresenta e diz: eu te darei o que tu pedes, meu filho e minha filha. Aí você acha a moeda que está perdida, aleluia. E depois, irmãos, que a moeda perdida é encontrada, o que acontece, igreja? Sabe o que acontece? Uma coisa que havia muito entre o povo de Deus, muito, irmãos, que eu peço a Deus para restaurar no nosso meio: festa. Festa. Deixa eu falar uma coisa para você. Não estou falando de igreja lá de fora, não. Estou falando da nossa igreja. Uma vez no Rio de Janeiro, alguém chegou para mim, foi meu irmão. Ele hoje dorme no Senhor. Você conheceu, né? Pastor Luiz. Olha, sabe que na igreja tal, uma igreja lá no Rio de Janeiro, houve festa junina na igreja? Eu falei: peraí, para tudo. Como é que foi o negócio? Você não está acreditando, não? Aí pegou a máquina dele fotográfica e mostrou para mim. Contrataram aquele touro mecânico, botaram lá no pátio da igreja, as meninas vestidas a caráter de festa junina, os rapazes com aquele chapéuzinho, dentro da igreja fazendo festa junina. Aí eu pergunto: você sabe o que é uma festa junina? Você sabe por que a igreja católica introduziu isso no meio do povo? Você sabe o que realmente comemora isso? Não sabe, mas faz. Você pratica uma festa pagã, mas não pratica a festa que Deus quer que você faça para Ele. Há coisa, irmãos, que nós estamos comemorando que não toca o coração de Deus, mas a igreja será restaurada. A igreja de Jesus Cristo será restaurada, e a nossa festa vai ser diferente. Aleluia! Deus vai revelar a sua igreja. Que festa Ele quer que façamos a Ele, irmãos. E essa mulher fez uma, porque quando ela encontra a moeda, ela não vai lá na guirlanda dela, no diadema, coloca a moedinha de volta lá e fica só com ela. A perda foi individual. Presta atenção nisso aqui, eu termino. A perda foi individual, mas a alegria foi coletiva, porque todos se alegraram. Então, irmãos, quando você descobrir a sua moeda que está perdida, lá na sua casa, na sua vida, sabe quem vai se alegrar? A igreja de Jesus Cristo. Isso aqui vai virar um festival, irmãos, que o pastor vai ter que ficar batendo a campainha aqui. Pare, gente, por favor. E não vai parar, porque a festa para Deus é gostosa. E a verdadeira festa é a festa da restauração. Restauração da nossa santidade, do nosso andar com Deus, do nosso compromisso, aleluia. E de perda, irmãos, e eu não vou aqui dimensionar, falar, esmiuçar, porque eu creio que Deus está falando a cada um de nós. Algumas perdas que houve na nossa vida, como crente, que o Senhor está pedindo que nós a vejamos de novo. O Senhor está pedindo isso à sua igreja. Vamos rever, irmãos, alguns conceitos que estão passados. Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas Deus quer que você clame para saber. O conhecimento de Deus vai encher a terra, diz o profeta. Assim como as águas cobrem o mar, assim haverá conhecimento de Deus sobre a terra. E você está destinado, irmãos, destinada como igreja de Jesus, a reaver essa moeda que está perdida. E depois de reaver, fazer uma grande festa para todos nós. Eu estou intimado por Deus para fazer festa, e eu tenho que fazer. Sei como, pastor Zé, mas eu preciso fazer uma festa. E não é uma festa porque Deus me deu um carro, uma casa, uma esposa muito boa,
3 filhas maravilhosas, 4 netinhos maravilhosos. Não é nada disso. Não é por isso. Isso é a consequência de andar com Deus. É a festa, porque é aquele sinal de que eu pertenço ao Messias está em mim outra vez. E que quando ele vier, ele não vai ficar com uma lanterna procurando. O sinal vai refletir, ele vai dizer: esse aqui é meu, essa aqui é minha, essa aqui é meu. Tem um salmo maravilhoso aqui na Bíblia, irmãos, tão bonito, que diz assim, parece que é Salmo 89, depois eu vejo direitinho e passo para os irmãos, mas olhe lá que deve ser esse mesmo. Está escrito assim, olha, é que a gente vai ficando cabelo branco e a mente vai, né? E o Senhor, quando registrar os povos, dirá: esse nasceu ali. Você lê esse trecho na Bíblia, isso aí passa às vezes batido na nossa mente. Mas sabe o que é isso, irmão? O Senhor registra o seu povo e Ele sabe onde cada um está. Sabe por que Ele sabe? Não é porque você tem um logo chamado adventista aqui, não. Não é isso não, esquece. É porque você tem um sinal dentro de você que atrai o amor de Deus. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Olha, Jesus procura. Ele fica assim, e quando ele vê aquilo que é dele e que está em nós, ele diz: esse aí me pertence. Isso aqui é meu, ó. Essa é minha. Vocês lembram? Vocês lembram, irmãos? O profeta foi Samuel. Quem foi lá na casa de Natã? E ele olhava aqueles rapazes bonitos, né? Ah, esse aí vai ser o rei de Israel. Olha que camarada bonitão, rapaz. Olha que cor. E o Espírito falava assim: cala a boca aí, rapaz, fica quieto. Isso aí é coisa minha. Você fica olhando a aparência, vai para lá, rapaz. Passa o outro, passava o outro. Ah, agora isso aí, pera aí. Não é. Aí ele ficou triste. Mas que negócio é esse? Ô Senhor, você me manda vir para ungir, diz que ninguém desse é? Faça a pergunta para o pai. Tem mais um? Tem aquele rocinho que está lá tomando conta das ovelhas. Então chama. O que estava lá atrás das ovelhinhas, que nem o pai lembrava, aquele tinha o sinal de Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Aquele tinha o sinal de Deus. Quando entrou na casa, o Espírito do Senhor revelou o profeta: esse, porque esse leva o meu sinal dentro dele, aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmão, eu preciso falar isso, porque o Espírito Santo está me mandando falar isso para você. Ele ainda não era ungido. Nos dias de hoje, eu posso dizer, ele não era nem consagrado. Ele não sabia guerrear. Mas eu quero dizer para você que antes dessa unção acontecer na casa do pai dele, ele já tinha escrito o Salmo 19. Você sabia disso? Ele já dava demonstração de que tinha intimidade com Deus. Ele não esperou vir a consagração para dizer alguma coisa para a igreja. Ele já falava com Deus, com a sua cabecinha na pedra, enquanto as ovelhas dormiam no pasto. E Deus olhava cada atitude dessa, aleluia. Deus quer restaurar a tua vida, querido irmão e irmã. Parem com vida religiosa e devote a tua vida ao Senhor. Isso aqui é muito bom, mas isso não diz muito para Deus. O que diz para Deus é aquilo que você faz lá às escondidas. Porque Deus vê todas as coisas. Deus tem falado isso para a igreja. Ele tem visto a tua vida, o teu caminhar, o teu deitar, o teu levantar. Ele vê quando você vem aqui à frente. Deus está clamando por uma igreja que tenha mais intimidade com Ele. Não é a igreja que espera acontecer, ela faz acontecer. Não é o crente que espera o pastor mandar ir visitar, ele vai. Quando o pastor diz, vai visitar aquela irmã, ele diz, eu já visitei, pastor. Eu já fui no hospital, eu já preparei uma mensagem, está aqui, aleluia.
Esses são os que Deus está procurando, irmãos. E a pergunta que o Espírito de Deus faz hoje: onde estão estes nesta igreja? Para sair da mesmice. Orienta lá. Aleluia. Oh, glória, glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. O que o Senhor nos traz a dizer a esta igreja, a tantas outras em que o Senhor tem nos enviado para falar a palavra, é a palavra da restauração. A nossa igreja precisa passar por um processo de restauração. E eu quero dizer para a igreja, esse processo é doloroso, irmãos. Foi doloroso para Israel. É doloroso, irmãos, porque restauração é poda. É tirar as gorduras, os excessos. É retirar fora o que não pertence a Deus, está no meio do corpo. Deus não reconhece uma casa cuja palavra está encoberta. Não reconhece uma casa onde há sujeira. Ele não habita nesse lugar onde há sujeira. E a sujeira, você sabe o que é o pecado. São as mazelas, são os costumes, são os lixos tóxicos que estão na nossa alma. Crentes que aprendem com novela, crentes que aprenderam sobre os 10 mandamentos vendo TV Record, mas não leram a Bíblia. Eu tive pessoas da igreja que vieram a mim perguntar: pastor, é aquilo ali? Eu falei: tome vergonha e vai ler a Bíblia em nome de Jesus. Crente, não é a televisão que te ensina, é a palavra do Senhor. Igreja querida, prepare-se para esse processo, porque Deus vai restaurar o seu povo. E eu quero te falar uma coisa e terminar no nome de Jesus. Muitas das vezes as coisas exteriores revelam o que está no nosso interior. Chega na igreja, põe as tuas vistas nas coisas que estão externas. Está suja, está mal acabada, está mal feita. Assim também às vezes está a nossa vida. E Deus manda restauradores para nos ajudar. Quando Neemias retorna a Jerusalém, ele vê os muros caídos. Deus está olhando a sua igreja e vendo muros caídos. Sabe o que é muro, igreja? Naquela época, toda a cidade precisava ser murada. Muro naquela época era proteção. O provérbio diz: derruba um muro e a serpente te picará, diz Salomão. Tem muito crente sendo picado pela serpente do pecado, do vício, costumes. Irmãos, a gente vê costumes no meio do povo de Deus que não vêm de Deus, vieram brotando devagarinho de fora. E hoje a gente vê a igreja com alguns costumes estranhos, coisas estranhas ao corpo. Você já viu quando você rela a mão assim numa madeira e entra uma farpinha? Você já reparou no dedo, em algum lugar? Você vê que com o tempo aquele lugarzinho vai inchando, vai tal, até que o corpo começa a expulsar aquela farpinha do corpo. Já viu isso? Isso é um processo natural, porque aquela farpinha é um corpo estranho ao teu corpo. Então o próprio corpo tem um senso de defesa que repele, expulsa. Dentro da igreja é o Espírito Santo que faz isso. É a palavra de Deus. A primeira restauração é no púlpito da igreja, é a palavra pregada. Não é palavra qualquer, é a palavra de Deus. E não tenham medo, porque se Deus te usar, Ele vai falar com a igreja. Não se acovardem,
porque nós precisamos restaurar a palavra de Deus, que é a luz. Tirar o que não é do nosso meio. Eu não estou falando de pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Costumes, palavreados, jeito de andar, de vestir, enfim, algumas coisas que são estranhas ao corpo de Jesus. E o Senhor está falando, isso não me serve. O povo de Deus sempre foi distinto e sempre será, irmãos, em toda maneira de ser. E Jesus está restaurando o seu povo, a sua igreja. Essa moeda será encontrada. Diga isso para você mesmo: eu encontrarei a moeda e farei festa, e a casa de Deus será casa de festa, para a glória do Senhor. Amém.